Atualmente, muito se fala sobre inteligência artificial. E comenta-se que ela está praticamente fazendo parte de muitos momentos da nossa vida. E muita gente fica pensando assim, será que ela é boa? Será que ela é ruim? Será que eu vou continuar no meu emprego? Será que vai substituir pessoas? Será? Para falar sobre esse tema, a gente conversa com o escritor e palestrante César Romão. Seja muito bem-vindo à nossa casa, César, mais uma vez. Obrigado. Bem-vindo, sempre um prazer. Obrigado, Léo. Obrigado. Eu acho que a pergunta que as pessoas sempre fazem é essa mesmo. Será que isso é bom ou isso é ruim? Né? Mas primeiro, o que é inteligência artificial? Você sabe que essa é uma pergunta que as pessoas me fazem esse ano muito. Eu acabei criando uma palestra sobre o tema, né? Porque é tanta pergunta sobre isso, né? Então eu acabei fazendo uma palestra. Na realidade, o tema inteligência artificial, ele é antigo, da década de 50. Né? Alan Turing e John McCarthy foram dois cientistas e pesquisadores, foram os primeiros a pensar e pesquisar sobre como algumas ações e trabalhos do ser humano poderiam ser substituídos e se era possível criar-se máquinas para pensarem como seres humanos. Então, desde a década de 50 é que nasceu o título, né, Inteligência Artificial. O primeiro grande ato midiático da inteligência artificial foi em 1997, quando o Garry Kasparov ganhou do computador Deep Blue da IBM uma partida de xadrez. Aquilo foi manchete no mundo inteiro, né? Só que assim, o que não se comentou é que o Kasparov ganhou 4 vezes do computador. Isso ninguém falou, né? Só falou quando, quando ele perdeu. Exatamente, quando ele perdeu. Quando a gente fala de inteligência artificial, e eu fiquei filosofando um pouco sobre a palavra, porque quando a gente pensa em inteligência, ela tem que vir de algo que é vivo, de um ser humano, né? Como ela é artificial se ela vem de alguém para ter essa ideia? E aí eu fiquei assim, poxa, isso é muito mais amplo do que a gente imagina. E esses dias conversando com meu esposo, ele que é roteirista e adora escrever, ele falou assim, gente, não dá, né? Porque você cria algo, você fala uma sala com tantas coisas e aí vem um texto pronto, né? Sobre aquilo que você está imaginando na sua cabeça, com palavras-chave que você coloca ali. E aí a gente começou a ver muitas pessoas falando, o meu emprego, eu vou perder o meu emprego. O que a gente pode dizer sobre isso? É uma ótima pergunta, Virginia. Olha só, ao longo da próxima década, graças a esse movimento da inteligência artificial, a economia mundial vai receber 4,5 trilhões de dólares. Então, a inteligência artificial está aproximando o produto do consumidor, está oferecendo empregos, novos mercados, a economia vem melhorando. Por outro lado, como seu marido é roteirista, eu vou dizer agora aqui, ó, a inteligência é artificial? Nem tanto. É inteligente? Nem tanto. Como ele é roteirista, você lembra que há pouco tempo a Hollywood começou a usar, os produtores de filmes começaram a usar a inteligência artificial para substituir os atores, Morgan Freeman principalmente. Né? Tem até greve, né? Isso. Né? O que aconteceu? Os roteiristas e muitos artistas fizeram greve. Por quê? Porque apesar de ser uma inteligência artificial, não era o ator, então não usa a minha imagem, né? Cria aí um ator fictício que tenha 70 anos de carreira para fazer sucesso. E eu vou dar uma notícia que o senhor vai gostar. A inteligência artificial não é tão inteligente. Eu, por exemplo, perguntei a uma dessas inteligências artificiais quais os livros que César Romão escreveu. Ao longo da carreira eu escrevi 25. Ela apontou só 12 e nenhum era meu. Era tudo de outros autores. A inteligência artificial, ela é uma assimilação de informações. Ela é abastecida. Por exemplo, na Índia e em Nairobi, na África, existe uma legião imensa de pessoas que ganham centes de dólar para criar alimentação para inteligências artificiais. É uma escravidão. Que absurdo. Então, veja só, por um lado, a inteligência artificial vai jogar 4,5 trilhões de dólares na economia na próxima década. Por outro lado, ela está explorando a miséria em países miseráveis. Alguém tem que ser explorado para que isso funcione. Será não que é? essa Como inteligência sempre, é inteligente? então, será que é inteligente? Exatamente. Porque não é ela que se alimenta, né? É a gente que alimenta ela de uma outra forma. E outra coisa, essas pessoas são praticamente escravas, estão adoecendo de uma maneira brutal.
porque não é fácil você ficar ali, tá certo? Ficar coletando informações. O ser humano criou a inteligência artificial, mas a inteligência artificial nunca vai criar um ser humano, porque a inteligência artificial nunca vai ter sentimentos, nunca vai ter fé, nunca vai ter crença, né? E o que acontece hoje? A gente está construindo uma geração que não tem mais opinião. Ela recebe uma opinião pronta e acredita naquela opinião pronta. Então, eu costumo dizer muito das palestras o seguinte: gente, tudo bem, vamos fazer o uso adequado da inteligência artificial e não vamos incrementar ainda mais a nossa burrice natural, de achar que isso vai solucionar a sua vida, vai curar a sua doença. Não vai, você ainda vai precisar de um médico, você vai precisar fazer uma consulta. Eu duvido que você entre agora lá numa dessas inteligências artificiais e fale assim, opera meu cérebro aí. Né? Exato. Não conheço ninguém que vai fazer isso. Se a gente trazer também para a questão das profissões, a gente tem o direito, né, que se fala muito também, que é uma profissão que no futuro provavelmente ela vai se acabar o direito, justamente utilizando a inteligência artificial. Você acredita mesmo nesse tipo de... Não, eu falo isso como minha primeira formação acadêmica foi Direito. Eu me formei em Direito pelo Mackenzie e me formei bem. O direito não é só a lei, a inteligência artificial estuda a lei, mas a perspicácia, a visão, a astúcia do advogado, né? A pesquisa do advogado em relação ao caso, isso a inteligência artificial nunca vai fazer. O que ela pode substituir são ações repetitivas. Então, nas indústrias automobilísticas, produção de peças, nós temos hoje... Você sabe por que celular chama celular? Por quê? Porque ele foi feito para viciar. Onde é que o ser humano se vicia? É pelas células. Por isso, o celular entrou no nosso sistema celular para nos viciar. A inteligência artificial é isso, ela é um vício. Nós temos que entender que ela é um instrumento para uso, não de existência. Então você vê jovens hoje, por exemplo, que tudo para eles recorre à inteligência artificial. Esse jovem vai perder a opinião, vai perder a sensatez. Sim. Uma vez num curso meu, recentemente, olha que interessante, Léo e a Biane, eu coloquei uma caixa de ferramenta e o curso tinha só jovens. E eu faço isso com meu neto, na minha casa tem uma oficina, meu neto, o João tem 5 anos, eu montei lá uma oficina dentro de uma caixa para ele. Ele sabe tudo daquela oficina, ensinei tudo, ele sabe tudo, aprende rápido. É uma geraçãozinha chipadinha já, né? Aí eu dizia assim, o jovem, me traga um alicate de bico. Você, alicate de bico? O que é? Alicate, como é que é o alicate? Olha, ninguém conseguiu trazer uma ferramenta. Olha isso. Então, eu quero deixar uma opinião aqui, Léo e Abel, se você permitir. Se nós não podemos perder as nossas raízes. O nosso sistema cognitivo chegou até aqui. Ele não pode ser apagado. Nós temos que usar o sistema cognitivo, Abiane, que me trouxe, te trouxe, Léo, até aqui, somado ao que existe. Por quê? Porque senão daqui a pouco a nossa história vai ser exterminada. Você vai falar assim, vou para o mar. Mar? O que é mar? O que é o mar? Né? Porque a inteligência artificial e esse uso inadequado está causando a extinção das nossas raízes cognitivas. As crianças hoje, as empresas que fazem coisas para as crianças, imagina só, pergunta para a inteligência artificial que tipo de brinquedo aquela criança vai usar. O brinquedo é feito, tá bom? A criança não tem um outro cognitivo daquele brinquedo, então ela vai achar que aquela é a realidade. É a única referência que ela tem. Exatamente, Abel. Nossa, e eu penso um pouco, né, voltando no saudosismo, como os cadernos de caligrafia. Hoje, se a gente parar, e eu vejo isso quando eu paro para eu escrever, pegar uma caneta e escrever, a letra não é mais bonita como era antes. A gente vai desaprendendo as coisas. Se a gente, de repente, seguir, né, nessa onda, vamos dizer assim, da inteligência artificial, acho que o que você está tentando nos dizer é vamos emburrecer. Porque, ainda mais, né? Não somos detentos de toda a informação. Mas a gente vai deixar de ter referências, a gente vai deixar de pensar, a gente vai deixar até de se relacionar com as pessoas, mais do que a gente já tem feito, porque a internet e o celular já tem feito isso com a gente também.
E aí, de repente, pode ficar uma coisa muito mais problemática e perigosa, não pode? Pode. Eu, por exemplo, eu sou muito fiel aos meus conceitos, né? Todos os meus livros, o primeiro esboço eu faço à mão. Todos eles. Os primeiros capítulos, as introduções, tudo, eu monto o livro à mão. E os meus alunos brincam comigo, porque eu falo assim para eles, escreve aí. Como escreve aí, irmão? Escreve, pega o lápis, pega a caneta. Porque quando nós escrevemos, nós estamos usando todo o nosso sistema metabólico para deixar a informação aqui no cérebro, né? Você falou da letra. Isso é uma realidade. As pessoas hoje, se você pedir uma redação hoje, as redações hoje nos Enem são terríveis. Essa geração de hoje, a Biane e Léo, ela tem 40% menos vocabulário do que nós. Quer dizer, então daqui a algum tempo, a gente não tem mais vocabulário, vai ficar no Os filhos hoje sentam à mesa com os pais, na hora do almoço, em vez de dizer assim, pai, passa Coca-Cola, o que eles fazem? É tudo no sinal. Primeiro eles começaram abreviando as palavras, né? Graças à mídia social. Beleza virou bezerro e aí por aí vai. E agora é isso. É sinal. Então nós não podemos perder as nossas raízes. Eu falo aqui aos pais, professores, estimulem cognitivamente os seus filhos, os seus alunos, pelas raízes promissoras, as que nos trouxeram até aqui. Ensina a tabuada, compra aquele lápis que tem a tabuada, né? E fica por aí. Mas ele não vai usar isso nunca. Não é questão de usar, é a questão que nós chegamos até aqui porque nós conseguimos desenvolver o nosso sistema cognitivo. Mas ele gosta Tudo bem, deixa ele gostar da inteligência artificial, mas não deixa ele perder a raiz que o pai dele, o avô dele... Você pergunta para um jovem hoje, qual é o nome do seu bisavô? Eu faço esses testes nas palestras. Mas pouquíssima gente sabe. E aí liga para a mãe. Mãe, como era o nome do seu avô? Aí ele levanta e fala. Eu falei, mas como é que você conseguiu isso? Não, liguei para minha mãe. Mas é interessante se usar também a inteligência artificial de uma forma um pouco mais saudável. Você citou no início o Alan Turing, né, que foi o cara que praticamente terminou a Segunda Guerra Mundial, um matemático incrível que criou realmente para decodificar a máquina alemã, né? E que foi usado para benefício, né? É importante também, né, César, assim, a gente também entender um pouco da inteligência artificial para que a gente possa usar. A gente falou aqui no início, IAB, né, que a gente tem um pouco de medo, a gente tem mais de 40 anos, e fala assim, será que a gente está apto a isso? A gente vai entender sobre isso no futuro, né? Olha que, é importante a gente entender isso também. Olha que bonito o Léo falou agora, né? Esse conhecimento dele, o que é? É uma raiz histórica. Né? Raramente você fala o nome de Alan Turing, pouquíssimas pessoas vão saber a que se relaciona. Eu digo assim, use, mas não se vicie. Use, mas não deixe ela ser celular. Né? Não deixe ela te viciar. Não fique escravo. Você tem que ter as suas decisões. Você tem que ter os seus conceitos. Então, por exemplo, imagine só, Biane e Léo, se a inteligência artificial agora começa a dar receitas. Então, um bolo maravilhoso que você faz, ou um prato sensacional desses que você faz, agora não vale mais nada, porque a inteligência artificial diz que não pode colocar ovo em nada, por exemplo. Sim. Aquela geração que vai vir daqui a pouquinho vai aceitar isso, porque a inteligência artificial falou que não é para colocar ovo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Use, eu sou a favor, tá certo? Sim. Então, eu até te trouxe hoje aqui, se você permitir, o Léo eu já castiguei com um livro. Castigo do bom, viu? Esse castigo é ótimo. Castigo do bom, viu? Muita gente fala assim, Romão, você usa a inteligência artificial atualmente para escrever seus livros? Poderia, mas não o faço. Por quê? Porque a inteligência artificial, Léo e Biane, os meus livros são inspirados. Então, como é que a inteligência artificial vai se inspirar, tá certo? Como um autor se inspira? Não tem como. Houve um caso interessante na China, recentemente, uma autora ganhou o prêmio máximo literário da China e depois ela confessou que ela escreveu com o auxílio de 5 inteligências artificiais. O problema não era ter escrito, olha só. O problema é que todos os jurados, nenhum percebeu. Isso que eu ia falar. Como que é o ninguém pior percebeu? de tudo, né? Então, é muita alienação, né? Exatamente. Exatamente. Então você tem lá um grupo de 15 jurados, a menina usa a inteligência artificial, escreve um livro, ganha o prêmio máximo lá na China
E os jurados, ninguém percebeu. E eu digo sempre aos alunos e às pessoas que usam, tomem muito cuidado. Por quê? A inteligência artificial ela é um volume de informação. Se todo mundo perguntar a mesma coisa, o que vai acontecer, Léo? Ela vai te responder A mesma coisa. Exatamente. Então, a resposta sua vai ser a minha, a sua vai ser a minha, e assim por diante. A gente precisa tomar muito cuidado. Olha, nós temos alma, nós temos espírito, nós temos fé, nós temos compaixão, nós temos amor. Isso a inteligência artificial nunca vai poder gerar, mas ela vai poder fazer o quê? Ela vai poder tirar, vai poder inibir, e é isso que está acontecendo. Muita gente hoje, eu já presenciei, a pessoa quer mandar uma carta de amor para a namorada, então ela vai lá e pede a carta de amor, né? Tem namoradas que se conversam. E eu já vi na minha plateia. A namorada falou, eu recebi a mesma carta. Ai, não, Aí eu percebi né? que o meu namorado não sabe nada de romance. Que ótimo. Que ótimo. Que a gente não deixa a inteligência artificial nos tirar o que é essencial, né? Que cada um, que é a essência de cada um, para que a gente seja aliado, né? Pode usar, mas não vicie. Não Eu trouxe vicie. esse livro para você hoje, Abiane. Esse livro é sobre os bastidores da vida de Jesus. É Um Homem e Seus Discípulos, é um livro de pesquisa. Eu levei 18 anos para escrever sem inteligência artificial. Só com a sua inteligência. Isso é Você vai maravilhoso conhecer demais. aí o que aconteceu com cada discípulo, vai conhecer alguns personagens que não são tão citados na Bíblia, que às vezes a pessoa passa direto. Então, se você gosta de saber sobre Jesus, está aí Um Homem e Seus Discípulos. Que lindo. Perfeito. E aí você pode entrar em contato também, pode seguir o Romão na internet. Aproveita, viu, minha gente, para usar a sua inteligência. A gente tem tanta coisa boa que a gente não usa, né? A gente tem que usar principalmente a nossa inteligência. @Romão_César. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Abiane, obrigado. Obrigada a Obrigado, você. Léo. Prazer em recebê-lo. Prazer Obrigado, é meu, viu? Sempre E parabéns prazer. aí, vocês são pessoas além da curva. Muito E essa obrigado. sua explanação provou isso. Muito obrigado, Que bom, Virginia. viu? Gosto muito do tema também, acho interessante. Seja sempre Obrigado, bem-vindo. obrigado. Coisa linda, né? Demais, né, Abi? É um minha tema que eu gente. adoro, sabia? Explorar. Um tema super interessante, né? E as pessoas tinham medo também de perder o emprego lá na década de 90, dos Sim. robôs, né? Nas A própria montadoras. rádio, não sei se a você falou, rádio, o jornal impresso vai acabar. Vai acabar né? a rádio tá aí, ó, Não, que não vai gente. acabar nunca. Não, Então, não é por aí.